hidráulica podemos calcular as instalações de água quente e água fria. E temos aí duas opções de cálculo. Uma delas é dimensionar e a outra é verificar. Qual a diferença, né, das duas opções? Então, o dimensionar uma tubulação é quando atribuímos os parâmetros de vazão. Por exemplo, eu vou identificar aqui os pontos de utilização da minha instalação de água quente, onde vai ser instalado o lavatório, aonde vai ser instalado o nosso chuveiro, e realizado as identificações, se acionarmos a opção água fria ou água quente, nesse caso, e dimensionar a tubulação conforme as vazões que a gente veio atribuindo, ele vai calcular para a gente o diâmetro da tubulação. E esse diâmetro vai ser aplicado no nosso projeto após o término aí do cálculo. E o efetuar a verificação é checar a nossa instalação com aquele diâmetro pré-definido. Ou seja, ele não vai calcular para a gente o diâmetro do tubo, ele vai usar o diâmetro que está no nosso desenho para trazer para a gente o resultado do cálculo hidráulico. Então, na opção efetuar a verificação, ele não muda, ele não aplica o diâmetro, porque o diâmetro já está lá no desenho. O único que traz aí a opção para estar aplicando o diâmetro depois aí do cálculo é o dimensionar. Então, acionando a opção dimensionar, selecionando aí a instalação de água quente, selecionando aí a conexão de partida, encontrado o caminhamento, a letra inicial para marcação dos trechos, a pressão inicial, o diâmetro mínimo, pressão mínima, calculou então o diâmetro, e aí ele traz o diâmetro interno, ok? Por enquanto aí eu vou inserir no desenho, marcando os trechos no desenho, identificando, clicando em OK, eu vou posicionar essa tabela com o cálculo hidráulico, onde aí no final ele pergunta: deseja aplicar esse diâmetro calculado na tubulação? Então, clicando em sim, ele aplica, muda as propriedades aí da nossa instalação para o diâmetro calculado. E esse diâmetro que ele traz aí na tabela é o diâmetro interno, tá? A gente já está vendo aí com o pessoal do desenvolvimento para corrigir isso daí, trazer a opção ou mostrar o diâmetro interno ou mostrar o diâmetro nominal. Então, no desenho, ele mostra o diâmetro nominal da tubulação. Como é que eu sei disso? Nas configurações avançadas, editar materiais desse CPVC Aquaterm, tá lá, o diâmetro de 15. Então, se eu for ali em alterar diâmetro, eu consigo visualizar. Então, lá na tabela, ele mostrou pra gente o diâmetro interno. No desenho, ele trouxe aí o diâmetro externo, o diâmetro nominal. 22. Então, a gente visualiza ali, 18. Tá? Então, na verdade, aí, na tabela, ele está trazendo para a gente o diâmetro interno, que a gente já está vendo aí com o pessoal do desenvolvimento, para estar corrigindo isso. A pessoa escolhe se tem que mostrar o diâmetro interno usado no cálculo ou se mostra aí o diâmetro nominal. E aí, realizado o cálculo, sabendo das diferenças, então, só para ver essa questão, a gente não tem que ativar nada para trazer aquela opção atribuir os resultados no projeto. Então, quando elaborou aí o traçado da instalação, água fria, identificou os pontos, onde vai estar instalado aí o lavatório,
bacia, e o chuveiro, voltando aí no cálculo hidráulico da instalação de água fria, se eu mandar dimensionar a tubulação, né, ele vai calcular as vazões e trazer para a gente o diâmetro. E o efetuar a verificação, ele mantém aquilo que a gente inseriu, né, desenhou na instalação. Então, no final, a gente vai ver que ele não vai trazer a opção para atribuir o diâmetro no projeto. Tá? Então, na primeira, né, da água quente, eu usei o dimensionar. Calculou os diâmetros e atribuiu no desenho. Se eu uso aí o efetuar a verificação, vamos selecionar aqui a instalação de água fria. Ah, mas aí é água quente. É um trecho que pode ser usado, né, misto, passando água fria, passando aí água quente. Então, é um trecho comum para as duas instalações. Seleciono ali a conexão de partida. Faltou a água fria. Água fria, efetuar a verificação. Selecionei ali a conexão de partida, encontrou o caminhamento, a letra, a pressão inicial, né? Então, calculou com os diâmetros que estavam aí no projeto, identificando os trechos e pressão, vou posicionar aí num local, tá vendo? Aqui nesse caso, né, da verificação, ele não perguntou se deseja atribuir os resultados no projeto. Bom, então essa é a diferença aí, quando ele aplica, né, esse diâmetro, quando a gente dimensiona. Quando a gente verifica, ele calcula com o diâmetro que você pré-definiu no traçado aí da tubulação.